O Exército detalhou, no dia 12 de agosto de 2019, o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que ampliou o acesso a qualquer cidadão de armas que até então eram consideradas de uso restrito das forças policiais. Foi publicada a portaria que lista calibres cuja venda será liberada no Brasil. A lista engloba 52 calibres agora permitidos para cidadãos comuns e 116 que continuarão de uso restrito, destinadas a policiais, militares e colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. É o maior salto na história em termos de permissão. Entre os calibres liberados estão alguns que jamais foram permitidos para uso comum no Brasil, como o .45, o .44, o .40, o 9mm e o 10mm. Até o início deste ano, armas com calibre maior que a .38 não poderiam ser vendidas a cidadãos que não fossem integrantes das forças policiais, militares ou que não fossem colecionadores. Como todo assunto controverso, a portaria despertou dúvidas. Entre elas, se os calibres se limitam a armas de porte, como pistolas, revólveres e garruchas, ou incluem armas portáteis, de cano longo, como fuzis, carabinas e espingardas. Conversamos com o Tenente Farias, aqui do município de Paranatinga, para saber mais sobre isso. E ele assegura que a portaria libera o uso de alguns tipos de fuzis e carabinas no Brasil, inclusive para cidadãos comuns. Tudo depende dos joules, liberados na saída do projétil do cano. Podemos notar que esse decreto que foi editado agora dia 12 de agosto, ele veio liberar alguns calibres que eram restritos a forças policiais para o cidadão comum. Como exemplo, a questão do calibre .40, .45, o 357 e alguns até em termos de fuzis que não sejam automáticos, foi liberado por esse decreto para aquisição de cidadãos comuns, né? A gente acaba tendo algumas dúvidas quanto à quantidade de decretos que foi editado pelo presidente da República, mas esse agora do dia 12 veio liberar os calibres que são permitidos e nele também está constando quais são os calibres que são restritos, que continuam sendo restritos. Por exemplo, que ainda continua sendo restritos é o calibre 5.56, que é um fuzil de uso das forças policiais, o 7.62, que é exclusivo do Exército Brasileiro. Então esses calibres continuam sendo proibidos. Antigamente o calibre ia ir até o calibre 38, né? Estendendo aí as pistolas 380 que são calibre 38, eram autorizados aí ao cidadão comum civil portar, né? Esse decreto ele veio falando da questão de energia que sai da boca do cano em joules e foi permitido aí até 1.505 joules a força desse projétil. Então, através disso aí, esses calibres que eram restritos acabou sendo liberado. E foi uma análise aí do Exército Brasileiro que o presidente acabou editando esse decreto e colocando aí quais são os permitidos e quais que são os restritos, né? Lembrando que o porte e a posse são coisas totalmente diferentes. A posse é a pessoa ela ter uma arma registrada, ela poder ter dentro de sua residência, né? E o porte é a pessoa poder portar ela na rua, né? Por exemplo, ela ter uma pistola, ela ter todas as autorizações, ela poder portar essa arma na cintura, na rua, né? Então são coisas diferentes. O que nós temos ainda muita dúvida é se esses decretos eles vão realmente acabar entrando em vigor, porque tem muitas contradições e pessoas que afirmam que vão acabar sendo derrubadas no Supremo Tribunal Federal. A nós não cabe a isso. A Polícia Militar cabe aí a gente acatar o que está em vigor. E se esse decreto está em vigor, a gente vai acatar aí as ordens que são emanadas das autoridades. Aproveitando a oportunidade, quem deseja adquirir uma arma, né, de calibre permitido, qual que é a tramitação, quem ela deve procurar para poder estar adquirindo essa arma, essa posse, esse porte? Então, a questão ainda de aquisição e de qual a autorização para ter essas armas, né, continuam sendo ainda as mesmas da anterior. Ela precisa passar por um curso, ela precisa passar por um curso psicotécnico, né, procurar a Polícia Federal para se informar realmente certinho de como que ela pode estar
adquirindo essas armas ou procurar aí os clubes de tiros que as pessoas sabem informar realmente como que ela pode fazer as aquisições dessas armas.